ou boa noite, dependendo de que horário você, espectador, esteja vendo este vídeo. Muito prazer estar aqui de novo, e dessa vez com uma boa noite de sono, e ânimo de sobra, é claro. Eu sou conhecido como Carvalho e vim lhes apresentar o tema da industrialização e espaço industrial, começando do mundo até os casos regionais como Brasil, claramente para tornar o vídeo menos macio, pretendo dividir em diversas partes. Mas antes de falarmos sobre a atualidade, temos que dar uma pincelada sobre como o cenário atual surgiu. Eu vou buscar ser breve, porque esse cenário acredito que não tanja muito a geografia em si, e mais a equipe de história. E isso me refiro à primeira Revolução Industrial e à segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, meados do século XVIII e XIX, e ela foi marcada pela grande inovação técnica de utilizar fontes de energia, como carvão, para movimentar máquinas. Tal tecnologia foi se tornando conhecida mundo afora, e com a aquisição delas por outros países, como Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, e o aperfeiçoamento dessas técnicas, permitiu com que essa levasse à segunda revolução industrial, que foi marcada tanto pela diminuição da utilização do carvão, a utilização do petróleo, a energia elétrica e até mesmo a criação de automóveis, o que foi um grande avanço para o nosso mundo. E graças a essa industrialização de tais países, que é aí onde encaixaria para a nossa atualidade, essa questão da primeira revolução e a segunda revolução industrial, esses países que foram a sede de tal desenvolvimento astronômico, pode até se dizer assim, como a Itália, o Canadá, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão, os permitiu alcançar o status de desenvolvido, de acordo com a regra do país de primeiro mundo, com muito mais facilidade. Tanto que o G8, que é o grupo dos 8 países mais influentes e ricos do mundo, isso é claro que ainda tem que... com certeza já é uma coisa um pouco mais antiga, mas com também outros teores, mas também com influência dessa questão do desenvolvimento de influência econômica, é composto por todos os países anteriormente citados, com a adição da Rússia. Então esses países que tiveram essa industrialização cedo, com a primeira e a segunda revolução industrial, e que carregaram como um pioneirismo, pode-se dizer assim, eles sim, eles conseguiram desenvolver tal influência econômica no mundo que com certeza os garantiu tal título, pode-se dizer assim. Bem, e do mesmo jeito que alguns países se desenvolvem mais cedo, outros infelizmente acabam caindo um pouco para trás. Outras nações como o Brasil e aqueles que compõem os tigres asiáticos, que no caso se refere a esse slide aqui, os tigres asiáticos, né, no caso Hong Kong, o Taiwan, a Coreia do Sul e Singapura, eles infelizmente sofreram do fenômeno do desenvolvimento da indústria tardia. E infelizmente talvez, mas pode-se dizer também com a questão de que ele com certeza resultou no fato de uma urbanização intensa, criações de metrópoles, grandes centros urbanos, de maneira muito pouco controlada, pode-se dizer assim. Acaba tendo grande êxodo rural, por uma busca constante de emprego, e às vezes o governo ele acaba correndo atrás de outras maneiras para poder tentar compensar isso. E com a urbanização intensa, você se depara com um mercado interno muito grande, e também com uma oferta muito baixa, porque você não tem o mercado o parque industrial da nação muito desenvolvido para poder sustentar tudo isso. E isso acaba atraindo muito as transnacionais para o território desses países. E, consequentemente, eles acabam buscando sempre aquela questão de vantagens, né, que possam trazer mais lucro à empresa. Esses países que eu citei anteriormente, como os tigres asiáticos e o Brasil, e adição ao México e a Argentina, eu usei eles como exemplo porque eles possuem dois modelos industriais distintos que são muito importantes para poder ter noção do mercado atual. E principalmente até um pouco da história, pode-se dizer assim. Os tigres asiáticos, no caso Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, eles se desenvolveram com um modelo de industrialização conhecido como as plataformas de exportação. Esse tipo de modelo, ele envolve com um enorme incentivo governamental para as empresas transnacionais se instalarem em tal lugar.
e passam a exportar o que é produzido lá para outros países, onde o produto final, como é conhecido, é montado. A ideia disso é que, no fim das contas, você você pode até ver isso hoje em dia em países como a China, com as zonas especiais de exportação, onde você normalmente se localiza nos litorais, justamente para poder facilitar esse transporte das cargas e outros tipos de. Principalmente para o exterior ou para comércios mundiais, intercontinentais. E por isso você vê uma grande concentração nos litorais. Enquanto isso, em países como a Argentina, Brasil e o México, dá para se perceber, principalmente no Brasil, que a industrialização mais intensa começou em uma época que, infelizmente, não tinha um comércio mundial muito sólido. E eles acabaram adotando o que foi conhecido como a substituição de importações, que consiste em proteger o mercado interno contra a competição de produtos vindos do exterior. E isso acaba incentivando as indústrias locais. Isso também acaba vindo com um forte investimento do Estado e a criação de indústrias de base, para poder também sustentar as indústrias de bens de consumo, para que essas possam aí sim sustentar o mercado interno e os seus consumos em geral. As indústrias de base, por exemplo, são indústrias que envolvem a questão do refinamento da matéria-prima. Um exemplo foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que ela é muito conhecida em Volta Redonda, conhecida como a Cidade do Aço, e que nela, como o nome próprio diz, é muito conhecida pela produção de aço. Além da proteção contra os produtos vindos do exterior, há também a proibição de manufaturados estrangeiros, justamente para poder evitar essa constante disputa dos produtos internos com os produtos do exterior. Enquanto nos referimos à localização e à dinâmica das indústrias e fábricas entre si, é perceptível que elas também mudaram com a evolução dos meios de comunicação e transportes de carga. Quando as fábricas começaram a crescer na Inglaterra, no caso na primeira Revolução Industrial, nos deparamos com a situação de que elas precisavam das jazidas carboníferas para ter sua fonte de energia. Então era muito comum se deparar com o que esse sim seria o termo, um parque industrial. Realmente uma grande quantidade de indústrias próximas uma da outra. De forma que com certeza você acaba sugando muito daqueles recursos da época. E esse tipo de formação, né, dos parques industriais ficou conhecido como as economias de aglomeração. E essas mesmas duraram por muito tempo. Até mesmo durante a segunda Revolução Industrial e com a adoção do petróleo e tudo mais, esses parques industriais continuaram ainda assim sendo utilizados com muita frequência por conta de já estarem lá. Eles só continuaram mantendo a localização deles ali. Enquanto isso, temos também a situação... e depois de... Perdões, me acabei me perdendo. Após tudo isso, no caso, até meados do século XX, houve a revolução tecnocientífica, que é basicamente o que traz a nós hoje em dia nas questões de transporte, telecomunicação, mídia, transações de capital, o que torna muito mais constante, muito dinâmico o mundo. O mundo, de certa forma, é basicamente uma frase na geografia, o mundo diminuiu, de certa forma. Figurativamente falando, porque as coisas fluem com muito mais facilidade, acabando muito mais rápido. E com isso, acabou tendo uma maior flexibilidade nas indústrias, de não terem necessariamente ter que ficar aglomeradas. Sim, não é o que houve uma extinção dos polos. Eles ainda continuam existindo alguns polos no mundo, pois, no caso, dependendo das suas vantagens, mas eles não ficaram presos a nada. Fizeram com que essas empresas não ficassem presas a nada. E começaram a basicamente poder, de certa forma, explorar aquilo que eles bem entendessem de vantagem. Pois, por exemplo, agora não era mais necessário a minha empresa ficar presa em um tal lugar, porque
ela já estava ali, aproveitei de tal fonte energética e tudo mais. Pois agora eu posso, simplesmente com todas essas movimentações e de transações e tudo mais, posso buscar, ao invés de estar aqui nos Estados Unidos, onde a mão de obra está muito mais cara, eu posso de repente ir para a China, eu posso ir para o Taiwan, eu posso ir para a Coreia do Sul e acabar achando uma mão de obra mais barata. Posso vir para o Brasil, achar uma mão de obra mais barata, principalmente com o que ficou conhecido como as indústrias intensivas, que eles buscam muito, como há um grande gasto de muitos empregados, é muito buscado essa questão do da mão de obra barata, ou buscar uma isenção de impostos das taxas alfandegárias, das taxas dos impostos internos. Isso foi uma vantagem para as empresas quando houve essa desconcentração espacial das indústrias. Repito, isso não significa que os polos simplesmente sumiram, tanto que hoje em dia existem outros polos novos. Só que, claro, sempre depende de como a empresa pode se... como as empresas podem receber suas vantagens. Um exemplo, desculpa aqui, acabou que minha facecam está tapando ela. Um exemplo são as fábricas maquiladoras do México, em que basicamente são indústrias dos Estados Unidos que migram para o México, ficam ali onde tem uma mão de obra muito mais barata, muito mais em conta, e recebem até diversos apoios do governo para estarem ali. E eles mandam de volta os seus produtos, ficam, no caso, nesse constante exportação e transporte de produtos por meios rodoviários, ferroviários, aeroviários, como for. Isso é uma forma de que as empresas não precisam ter um gasto muito elevado e acaba podendo compensar isso em outras formas, podendo aumentar a qualidade do produto ou de outras formas, acaba sempre levando a visa um maior lucro da empresa. Bem, eu vou parar por aqui, já foram 12 minutos, eu acabei passando até um pouco do prazo que eu estava buscando. Isso daqui foi só um começo. Isso daqui foi a primeira parte de tudo que eu estava buscando, querendo apresentar para vocês. Então, eu agradeço de coração a atenção. Desculpa se demorei muito, se fiquei muito enrolando, talvez até. De qualquer forma, foi um prazer voltar aqui. Vou estar a enviar a parte 2, provavelmente, no dia seguinte, ou talvez eu publique tudo junto, o que for mais útil o que for mais produtivo aqui, porque é bastante coisa. Então, provavelmente vou dividir essa matéria em 4 partes, porque busco ou 4 ou até mais. Porque o que acontece? Essa matéria, como eu disse, a gente vai começar do casos gerais, que foi essa parte do mundo, e é o que eu estou apresentando aqui nesse exato momento, uma parte do mundo. E depois eu vou começar, e depois irei tentar focar mais nas regiões. No caso, o parque industrial, regiões industriais nos Estados Unidos, parques industriais e zonas industriais na China, parques industriais e zonas industriais no Brasil. Esses são, acho que são esses os tópicos que eu vou tocar, mas com certeza os Estados Unidos vai ser o primeiro que eu vou tocar depois disso. Novamente, agradeço pela atenção, e assim que a parte 2 for publicada, então vai ser um até logo. Volta logo.